Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma questão importantíssima. Aliás, tudo na educação infantil é importante, né? Mas eu gostaria hoje de conversar um pouco a respeito da organização dos registros para o encerramento do ano e pensando já que esses registros eles devem dialogar com os registros que nós vamos constituir no início do próximo ano de trabalho. A ideia é sempre essa, construir registro que dialogue um com os outros, certo? Muito bem. Pensando no registro de final de ano, vamos considerar o seguinte, nós temos então os registros de relatório descritivo das crianças. Nós precisamos ter os registros que tratem a respeito do percurso pedagógico, uma avaliação institucional, um registro onde eu tenho coletado ali as impressões das famílias, dos profissionais, das próprias crianças, enfim, algo, né, construído de modo autoral, mas que possibilite a percepção de como foi o ano, no que avançamos, quais foram os pontos que nós não conseguimos ainda tratar. Pensando, por exemplo, que eu preciso ter registros, né, que possibilitem perceber como é que foi o ano de trabalho, independente de qualquer circunstância, se houve pandemia, se não houve, esse é um ponto sempre importante. Com relação à forma de construir esse registro, nós precisamos investir na autoria. Não é necessário pensar em um modelo padronizado, porque o mais importante desses registros é a narrativa, é o conteúdo, é a forma como nós, da equipe da escola, vamos nos posicionar e a forma também como vamos coletar as informações vindas das famílias, vindas das crianças. Esse tipo de registro vai nos ajudar a nos localizar naquilo que conseguimos construir, naquilo que ainda falta construir, portanto, já indica caminhos possíveis para o próximo ano. Vamos pensar na organização disso para o final do ano em duas vertentes, no trabalho do professor, certo? E no trabalho da coordenação pedagógica. No âmbito do trabalho do professor, nós precisamos pensar tanto nos registros descritivos das crianças e também elaborar lá no meu diário de bordo ou se eu já faço carta de intenção, por exemplo, não é? Fazer um fechamento disso, onde eu possa, também de maneira autoral, fazer as minhas considerações. Quais foram os pontos em que eu consegui avançar, por exemplo, durante esse ano? Quais foram as maiores dificuldades que eu encontrei? Quais curiosidades, interesses, por exemplo, percepções que eu ainda não tinha e que conquistei esse ano? Quer dizer, coisas que eu nem pensava, não tinha ainda atentado e passei a perceber ao longo desse ano e que são importantes para a construção do meu trabalho, né? Isso faz com que a gente tenha um olhar mais apurado a respeito do nosso próprio percurso de desenvolvimento profissional. Isso também me ajuda, por exemplo, no início do ano, quando eu olho para a turma que vou trabalhar, não é, no próximo ano, olho para os meus saberes, para aquilo que ainda preciso constituir como saberes de profissão e, portanto, tenho mais elementos para ir construindo uma trama do meu próprio percurso de formação, quer dizer, fazer escolhas sobre leituras, fazer escolhas sobre um tipo de formação que quero dar ênfase no meu percurso e também ajustado à questão da faixa etária das crianças que eu vou trabalhar no próximo ano. Agora, olhando do ponto de vista da coordenação pedagógica, nós precisamos olhar o seguinte: a escola viveu, né? Os professores, as crianças, as famílias, quer dizer, houve um intenso movimento, houve também um processo formativo. E aí, o que a escola conseguiu alcançar? Onde a escola estava e onde ela conseguiu chegar? Quais foram as descobertas que a equipe fez, por exemplo? Quais foram as conquistas, por exemplo, um olhar mais apurado
que a equipe conseguiu ter para algum aspecto do dia a dia do trabalho. Tudo isso é importante ser organizado num registro de avaliação, onde a coordenação pedagógica possa ter um panorama geral do percurso daquela escola de modo sistematizado. Isso parece bastante óbvio, mas é fundamental quando nós queremos conhecer e sistematizar a realidade pedagógica da nossa escola. Muitas vezes nós ficamos satisfeitos de ter esses saberes de memória, não é? E a gente ainda tem um pouquinho de resistência com relação à sistematização, ao registro de tudo isso. É importante ao coordenador pedagógico ter isso registrado de modo simples, de modo organizado, que aponte de modo bastante objetivo os diferentes percursos, por exemplo, na questão da organização do espaço. Quais foram os olhares que a escola conseguiu conquistar? A escola não conseguiu conquistar, por exemplo, não conseguiu olhar para essa questão? Quer dizer, são vários pontos que nós podemos considerar com relação ao percurso que a equipe construiu ao longo do ano, e isso vai ajudar a coordenação pedagógica a terminar o ano compreendendo quais foram os avanços e quais serão os próximos passos no percurso formativo. Lá no início do ano, portanto, nós vamos ter elementos para pensar num programa ou num plano de formação continuada dos professores, que não seja apenas um programa temático, uma escolha de temas, ou trazer aquele formador ou aquela formadora, mas efetivamente escolhas cadenciadas, organizadas e processuais, onde cada ponto tratado no programa de formação do ano seguinte será em resposta, em atendimento aos elementos então que nós fomos coletando ao longo do percurso de trabalho. Também tem uma questão importante na coordenação pedagógica, é organizar os roteiros de observação do trabalho dos professores. Isso é bastante importante, bastante potente e precisa ser construído através de uma atmosfera de formação onde a equipe construa um clima de confiança, onde os professores não se sintam vigiados, fiscalizados, mas que a equipe tenha assumido uma postura de registro, de documentação e de sistematização dos seus olhares para o próprio trabalho. À medida que eu vou olhando, então, o todo da equipe, a equipe como um todo, e também buscando compreender o percurso individual de cada professor, eu tenho condições de olhar para o registro, o roteiro de observação e apontar, né, onde o professor está, quais são os seus potenciais, os seus saberes já constituídos e qual é o processo que esse professor está em alguns aspectos que ainda são questões a serem construídas, saberes a serem construídos. Dessa maneira, eu consigo articular a formação geral da equipe e a formação individual, e não podemos esquecer que ter o processo de acompanhamento dos professores, as pautas de observação, os registros desta observação, possibilita ao coordenador pedagógico ir fazendo um processo de acompanhamento do trabalho de cada professor. Vamos lembrar que no processo de formação continuada, nós precisamos dar ênfase no acompanhamento, porque no dia a dia, quando o professor está colocando ali, né, as suas conquistas, tentando inovar, tentando construir outras práticas, quando ele se depara com uma dúvida, com uma dificuldade, e ele não tem o acompanhamento como um parceiro, como um apoio, a referência que esse professor vai utilizar
é aquilo então que ele se sente mais confortável em fazer, aquilo que é mais tradicional, e, portanto, ele se sente mais seguro. O acompanhamento, portanto, ele ajuda o professor a avançar, porque ele se sente apoiado, ele se sente ouvido, considerado. E o coordenador pedagógico, nessa perspectiva, ele tem uma grande coleta de dados, ele tem oportunidade de ter bastante informações para cada vez mais compreender o todo da sua equipe e cada profissional que faz parte dela, assim podendo articular e fazer um trabalho formativo que atenda realmente à necessidade de sua equipe. Tá bom, gente? Então vamos colocar foco nos registros do final do ano e considerar também a organização de tudo isso para o início de um ano bem bacana e bem potente. Um abraço para vocês e até a próxima!